Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem? Como passaram a semana? Eu espero que estejam todos bem, que vocês tenham sentido a presença de Deus guardando vocês, protegendo vocês, orientando vocês, tá bom? Nós sempre nos lembramos de orar por vocês, todos nós do Ministério Infantil, e eu tenho certeza que Deus está cuidando de todos nós. Bom, nós vamos dar início à nossa escola bíblica divertida. Mas como nós fazemos normalmente, nós vamos antes orar, agradecendo ao nosso Deus, para depois então darmos início à lição, tá bom? Aí onde você está, do jeitinho que você estiver, feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu, pela semana que passou. Obrigada por cuidar de cada um de nós, da nossa casa, da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos familiares, nossos irmãos, amigos. Obrigada, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo. E isso para nós é o que basta. Agora, Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção para esse estudo que nós vamos começar. Ajuda-nos a entender e a praticar a cada dia. Perdoa o nosso pecado e fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Essa lição que nós vamos falar um pouquinho dela hoje é a lição 8. Ela, na verdade, é uma lição que vai lembrar algumas coisas que aconteceram na lição 7. E eu conto com vocês para vocês prestarem atenção, porque depois eu vou lançar uma perguntinha que vocês vão responder lá no grupo dos responsáveis. Vão pedir aos pais ou a um adulto para responder, tá bom? Então, vamos ficar espertos. Quero ver quem conseguiu prestar atenção na semana passada. E quem não assistiu ainda da semana passada, tem a chance de assistir para poder responder a perguntinha que eu vou fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Pois bem, crianças, eu trouxe hoje, para me ajudar a relembrar a história da semana passada, alguns corações. Trouxe alguns corações alegres, mas trouxe também um coração zangado, trouxe um coração preocupado. Por que será que esses corações estão assim? Nós aprendemos o versículo que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 11, devemos amar uns aos outros, não foi? Muito bem. Por que será que esses corações estão assim, não estão alegres? Vamos descobrir. Vou pegar 2 corações alegres. Vocês lembram quem são essas pessoas? Isso mesmo, Davi e Jonatas. Eles eram o quê? Grandes amigos, não é? Jonatas era filho do rei Saul. Davi, quando era ainda menino, cuidava das ovelhas do seu pai, era um pastor de ovelhas, gostava de tocar a harpa. E muitas vezes, quando o rei Saul estava zangado, aborrecido, Davi ia até o palácio tocar para o rei e o rei se acalmava. Jonatas e Davi ficaram tão amigos que Jonatas deu vários presentes a Davi. Vocês lembram disso? Pois é. E Saul gostava dessa amizade? Depois, quando Davi ficou um rapaz, ele entrou para o exército e ele lutava junto com os soldados do rei Saul.
ele, em todas as batalhas, ele era vencedor, porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. E vocês acham que quando ele derrotava o exército inimigo, ele voltava? Será que Saul gostava de saber que Davi tinha sido vencedor? Ou será que Saul ficava chateado? O que vocês acham? Vamos pensar. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Saul, apesar de Davi lutar pelo exército, Saul ficava assim. O coração dele era assim, zangado. Olha, esse é Saul, zangado. Mas sabem por que ele ficava zangado? Porque quando Davi voltava das batalhas, os corações das pessoas estavam assim, numa alegria só. E as pessoas cantavam, as mulheres cantavam, dizendo que Saul era vencedor nas batalhas também, mas que Davi era muito mais, porque Davi tinha conseguido derrotar milhares, muito mais do que Saul. E isso aborrecia profundamente o rei Saul. E ele vivia com seu coração assim, muito zangado. Mas olha, crianças, já desde aquele tempo, quando Davi ia tocar a harpa para acalmar o rei Saul, ele já estava se afastando de Deus. Ele já não orava pedindo a Deus para Deus orientá-lo nas coisas que ele deveria realizar. Ele já queria fazer as coisas por conta própria. Ele ia para as batalhas, não pedia mais a Deus ajuda. E aí ele foi se afastando de Deus. Ele. Vamos ver um outro coração feliz? Vamos ver se vocês sabem quem é este aqui. Isso, Davi. Davi amava a Deus, fazia tudo para agradar a Deus. E o rei Saul começou a persegui-lo, dizendo que ia matá-lo, de tanto ciúme que o rei Saul estava de Davi. Lembram que eu falei que o ciúme estraga as amizades, as brincadeiras, os relacionamentos na família, as pessoas brigam, dizem coisas feias, ofendem, acaba com a amizade e a gente acaba também ficando muito triste quando tem essas brigas. Pois bem, então Jonatas avisou a Davi, melhor você ir embora, porque o rei vai te matar. E Davi passou a fugir. Ele reuniu alguns homens e foi embora, fugiu. Certa vez ele estava dentro de uma caverna e aí o rei Saul passou com seus soldados, sentiu vontade de ir ao banheiro, não existia banheiro ali naquele lugar. Ele entrou na caverna e Davi poderia tê-lo matado. Os homens de Davi, os soldados que andavam com Davi, eles disseram, agora é a hora, aproveita, o rei não está vendo você, ele está sozinho, é melhor você matá-lo. Mas não foi isso que Davi fez. O que foi que ele fez? Ele foi lá, tirou um pedacinho da capa do rei e quando o rei saiu, ele chamou o rei e mostrou, olha, eu estou com um pedaço da sua capa, eu poderia tê-lo matado e não o fiz. E aí vocês lembram? O rei desistiu de persegui-lo? De jeito nenhum. Não. O rei não desistiu, continuou perseguindo. Quem será que está aqui com essa carinha preocupada? Vamos descobrir?
Quem são esses? Os amigos de Davi, exatamente. Eles ficavam muito preocupados de ver Davi correndo risco, sendo perseguido pelo rei. E eles andavam junto com Davi. Certa vez, eles viram o rei dormindo num acampamento com seus soldados e eles disseram novamente a Davi: Davi, agora é a hora, vai lá e mata o rei. Mas não foi isso que Davi fez. O que foi que ele fez? Vocês se lembram? Olha aqui, o coração que agrada a Deus, ele não matou o rei, ele poupou a vida do rei. Ele só fez o seguinte, ele pegou a botija de água e a lança do rei e saiu sem o rei acordar. O rei estava dormindo e ninguém viu. Quando ele já estava lá no alto da montanha, ele gritou: Rei Saul! O rei olhou, escutou aquela voz chamando e viu que era Davi com a sua lança e a sua botija. Mais uma vez, Davi provou ao rei que poderia tê-lo matado, mas não o fez. Poupou a vida do rei. Por quê? Porque ele amava a Deus, ele queria agradar a Deus. E mesmo com toda a perseguição, o coração de Davi era um coração assim. Pois é, crianças, assim era Davi. Um coração bom, generoso, que perdoava, coração bondoso. E nós também devemos ser assim. É fácil? Não, não é. A gente sempre sente vontade de quando alguém faz algum mal, briga com a gente, destrói alguma coisa nossa, a nossa vontade de fazer do mesmo jeito, né? Mas não foi isso que Davi fez, lembram? Pelo contrário, ele pagou o mal com o bem, poupando a vida do rei. E é assim que Deus quer que sejamos. A palavra dele nos diz: devemos amar uns aos outros. Você consegue repetir aí? Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 11. Devemos amar uns aos outros. E essa semana eu vou lançar um desafio a vocês. Vocês vão tentar ser bondosos e de alguma forma vocês vão lembrar disso que eu estou pedindo. Por exemplo, se você estiver brincando e alguém na sua casa estiver precisando de você de alguma forma, você vai parar a sua brincadeira para ir ajudar. Será que você consegue? Ou então, deixa eu ver, se alguém, algum amigo, alguém te incomodar, você não vai fazer malcriação, não vai responder, não vai brigar, você vai virar as suas costas, vai para o seu quarto e vai fazer uma oração, pedindo a Deus que te ajude a ser bondoso, porque você quer ter um coração que agrade a Deus. Você vai ver como vai ser bom, você vai se sentir muito bem fazendo assim, tá bom? Agora, a perguntinha que eu vou fazer. Atenção, quem prestou atenção vai saber responder. Quando Davi estava na caverna, o rei Saul entrou lá. E a minha pergunta é: por que o rei entrou lá? Vou dar três respostas e vocês vão dizer qual é a resposta certa. Ele entrou lá porque ele estava cansado de andar e precisava descansar um pouco na sombra. Ele entrou lá porque ele estava com sono e precisava tirar um cochilo, dormir um pouquinho. Ou ele entrou lá porque ele teve vontade de ir ao banheiro e assim ele entrou lá na caverna. Depois vocês me digam qual é a resposta, coloquem
no grupo dos responsáveis, peça a mamãe ou um adulto para escrever a resposta, ou você grava o áudio com a sua vozinha e posta lá. A resposta é... E aí você fala, tá bom? É isso, crianças. Então guardem no coração essa palavra para que ninguém peque contra o Senhor. A palavra de Deus deve ser guardada no nosso coração e a gente deve praticar para não pecar contra o nosso Deus. Deus abençoe a cada um, dê uma boa semana de paz, um beijinho e muita saudade. Hora da atividade. Preste bem atenção na cena e pinte bem bonito, bem enfeitado, a cena que mostra que o nosso amiguinho está agindo com bondade. Será que é na primeira ou na segunda cena? Vamos ver a atividade seguinte. Durante a semana, toda vez que você fizer alguma coisa e deixar o seu coração muito feliz como um ato de bondade, você vai desenhar uma carinha aqui feliz também, tá bom? Deus abençoe.